Bom, pessoal, é um prazer estar aqui neste congresso. Eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio Sacani pela iniciativa de oferecer essa pós-graduação e pelo incentivo de me fazer estar aqui, apesar de todo o nervosismo. Então, já me desculpem aí se dá uma mão, né? A mão dá uma tremida, a voz dá uma falhada, mas eu estou muito feliz e grata de poder compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, que é tema do meu artigo, né? Análise do filme Gravidade, explorando o impacto do lixo espacial na realidade científica e as suas implicações futuras. Então, basicamente, aqui hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês os estudos atuais em relação ao lixo espacial. E antes de apresentar, né, essa pesquisa, que foi aí um ano procurando, pensando, eu vou me apresentar um pouquinho mais para vocês. Bom, então, meu nome é Tawane, eu tenho 23 anos. Atualmente, eu trabalho no Colégio La Salle, Brasília, sou professora de Fundamental 1. Sou formada em Pedagogia pelo Centro Universitário do Distrito Federal, pós-graduada em pós-graduanda, em Neuropsicopedagogia e finalizando mais essa pós-graduação em Astronomia com ênfase em Planetologia. Eu sou apaixonada por ciências, mas eu gosto de comentar que essa paixão não foi amor à primeira vista, foi amor à segunda, né? Eu me lembro, quando eu estava aí na antiga quarta série, hoje atual quinto ano, quando eu tive uma perda familiar e eu tive que viajar. E quando eu retornei dessa viagem, a professora do quarto ano, estava aplicando conteúdo sobre sistema solar, rotação, translação da Terra. E, naquele momento, eu estava tão resignada com a minha perda e de ter que voltar e já fazer prova, que eu estudei para passar na prova e nem me atentei no conteúdo que eu estava estudando. E a escola teve a iniciativa de chamar um planetário móvel, e a partir do momento que eu entrei naquela cúpula, que eu vi o céu projetado, que eu vi os planetas, eu falei, gente, mas não é possível que lá no céu tem isso tudo aqui. Né? Como é que pode ser tão grandioso assim e a gente nem perceber? Nós somos... E aí é aquela crise existencial que todo mundo tem quando vai estudar astronomia, né? E a partir daí, desde então, eu me interessei por astronomia, tentei fundar o grupo de astronomia da escola, que não deu muito certo, o pessoal não era muito interessado, e eu lembro perfeitamente de quando eu encontrei o canal do professor Sérgio no YouTube, foi um achado gigantesco. E desde então eu venho pesquisando por conta própria astronomia e aprofundando aí os meus conhecimentos da melhor forma possível. Diga-se de passagem, imagine a minha felicidade quando, depois que eu finalizei a minha graduação em pedagogia, veio o professor Sérgio, 4 meses depois da minha formação, com uma pós-graduação, cujo o requisito básico era ter uma graduação. Então, foi o casamento perfeito para mim estar aqui hoje apresentando um pouquinho desse trabalho com vocês. Bom, os objetivos do meu artigo são basicamente 3. Conscientizar, pesquisar, analisar e concluir. Essa conscientização que eu falo é justamente pela essa representação que o filme Gravidade traz quando ele trata o assunto do lixo espacial, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais na frente. Então, conscientizar porque a partir do filme é onde a população tem mais acesso visual ao problema que é citado nesse artigo. Analisar. Quando eu falo analisar, significa que eu busquei em pesquisas atuais sobre a problemática que nós estamos tratando aqui. E concluir de uma forma abrangente quais são as soluções atuais e como que esse problema está hoje, está impactando a nossa sociedade nos dias atuais. E aí eu trouxe uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, que me inspirou muito a fazer esse artigo, que é uma frase do Albert Einstein. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. E essa frase é basicamente pela escolha de tema do artigo. Como eu sou professora, inicialmente, quando o professor veio com a proposta de fazer um TCC, um trabalho de conclusão da pós-graduação, eu, inicialmente, queria falar aí sobre o desenvolvimento de jovens cientistas num país que investe em educação desde a educação básica, né, desde ali da educação infantil. Por algum motivo, esse tema não desenvolveu, foi um TCC que ficou ali, e eu tive crise, aí mandei para ela, falei, não vou conseguir, até mandei lá no grupo, né, Sérgio? Sérgio que me perdoe, eu desisto, não vou fazer, não tenho mais tempo, não consigo, e deixei essa ideia para lá. Até que um dia, o professor ele comentou que nós poderíamos fazer uma análise de um filme, e serviria como trabalho. E na hora que o professor falou que nós poderíamos falar sobre um filme, na hora me instalou
na cabeça o filme Gravidade. Eu acho difícil o pessoal daqui não conhecer, né? Mas eu vou falar um pouquinho do enredo do filme para vocês. O filme Gravidade, ele é um filme de suspense e ficção científica, lançado aí no ano de 2013, onde o roteiro dele é bem simples, né? Nós acompanhamos aí a doutora e astronauta novata Ryan Stone com o astronauta veterano Matt Kowalski, lutando aí numa jornada de sobrevivência depois que detritos espaciais entram em contato com eles. Na verdade, um míssil foi enviado para destruir um satélite russo e essa explosão gerou uma nuvem de detritos que alcança os astronautas a cada 1h30. E ela é de uma forma incontrolável. E aí, para exemplificar essa minha fala e mostrar um pouquinho mais do filme para vocês, eu trouxe um vídeo aqui da cena de gravidade que eu quero que vocês assistam, que é o momento do impacto que o lixo entra em contato com os astronautas. Cris, você pode dar o play para mim, por favor? Destroços à esquerda. Metade da América acabou de perder o Facebook. Opa. Destroços à esquerda. Metade da América acabou de perder o Facebook. Explore, repito, espere um blackout na comunicação a qualquer momento. Entendido, Wilson. Explorer aqui é Kowalski, confirmando o contato visual com destroços. Destroços de um satélite de comunicação. Atenção! Repetindo. Atenção, Dr. Stone solicitando transporte mais rápido. Nós temos que ir agora. Kennedy informa que as condições meteorológicas impedem... Houston, Explorer, Dr. Stone solicitando transporte para compartimento de carga. Explorer, na escuta. Explorer, permissão para resgatar a doutora Stone. Permitido, Kowalski. Houston, aqui é Explorer. Responda. Tudo bem? Perdemos Houston. Se solte. Olha, nós temos que dar fora daqui. Me ajuda aí, né? Não espere por nós. Olha, escuta. Houston, aqui é Explorer. Escuta. Astronauta fora da estrutura. Doutor Stone está fora da estrutura. Doutor Stone, se solte. Tem que se tocar agora. Se não se tocar, o braço vai se carregar para longe. Escuta a minha voz. Você tem que se concentrar. Eu estou perdendo contato visual. Em alguns minutos não vou mais conseguir rastreá-la. Tem que se tocar. Eu não estou mais aqui dentro. Faça isso agora. Wilson, tem contato visual com a doutora Stone. E você perde contato visual com a doutora Stone. Desespero, né, gente? Essa cena tem uma fala do Matt Kowalski que eu gosto bastante, que é quando ele fala o seguinte, quando ele observa a nuvem de detrito chegando, ele fala assim, toda a América acabou de perder, metade da América acabou de perder o Facebook. Né? Porque, apesar da gente observar nessa cena do filme o impacto negativo que está trazendo para os astronautas, né? Teve um ali que eu não sei se vocês perceberam, mas ele sofreu um impacto e morreu. Aqui também cita a importância da manutenção e do cuidado com os satélites operacionais. Não à toa, para chegar aqui, eu precisei de um satélite que está agora em órbita no espaço. Utilizei o GPS para ter certeza de que meu Uber estava me trazendo até aqui. Então, a internet também, que está sendo utilizada nesse momento para upar os vídeos, tudo isso é por conta dos satélites que estão, nesse momento, no espaço. Então, o filme ele não traz só essa questão do cuidado com a vida humana, mas também de satélites que são essenciais para a nossa vida nos dias atuais. Tá? E aí, agora que nós já... Está travado? Será? Opa, pulei. E aí, agora que nós já vimos aí um pouquinho sobre o filme, né, que inspirou esse trabalho, é válido lembrar que essa representação no filme ela é muito exagerada. Né? Nós temos hoje uma grande quantidade, que eu já vou comentar com vocês, mas essa representação, como vocês podem perceber, ela é bem mais exagerada para causar esse impacto no público que vê o filme. E aí eu vou apresentar para vocês o conceito do que é lixo espacial ou detrito espacial, que tem o mesmo sentido. Lixo espacial, como o professor Sérgio Sacani comentou aqui inicialmente, são objetos que não têm mais propósito de uso, não têm mais uma utilidade. Isso pode incluir satélites que não estão mais em operação, estágios de foguete, ou até mesmo parafuso, pedaço de tinta mesmo que solta ali, objetos metálicos que soltaram no momento do envio dessas missões tripuladas ou não tripuladas. Então, tudo isso é considerado detrito espacial.
E aí, nós precisamos começar do começo também. Onde é que surgiu, quando que surgiu o lixo espacial e como que ele está hoje? Nós podemos citar aqui a corrida espacial, né, que foi um capítulo muito importante da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde a então União Soviética e os Estados Unidos travaram uma batalha de conquistas em relação ao espaço. Então, eu trouxe aqui para vocês grandes conquistas humanas em relação ao espaço, né, a exploração espacial. O primeiro aqui é o Sputnik, o primeiro satélite artificial lançado pelo ser humano no ano de 1957, pela então União Soviética, seguido aí do Yuri Gagarin, o primeiro ser humano enviado para o espaço, com aquela icônica frase, né, a Terra é azul. Para quem não sabe, o Yuri Gagarin foi ele que reproduziu essa fala que nós utilizamos até hoje. Foi lançado aí no ano de 1961 também pela União Soviética. E por último, mas não menos importante, o Neil Armstrong, né, o primeiro homem que pisou na Lua no ano de 1969. É válido ressaltar que a corrida espacial ela aconteceu entre 1957 até o ano de 1975, tá? E aí nós também temos aquela frase icônica do Neil Armstrong, que ele fala, né? Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Então, é uma frase que inspira todos nós até hoje, porque realmente é uma conquista muito valiosa, muito gigantesca. O slide está trocado, né? Já deu o conceito. Então, lixo espacial é aquilo que não tem mais propósito de uso. Para exemplificar essa minha fala, em relação ao filme também, eu trouxe para vocês um gráfico aqui, esse gráfico foi retirado do site da NASA, em que ele mostra aí a evolução do lixo espacial na órbita terrestre com o passar dos anos, de 1957 até o ano de 2016. Então, a gente consegue perceber ali, porque a imagem não está tão boa, né? Tá com os risquinhos vermelhos, mas ali no ano de 1957, a órbita da Terra estava limpinha, né? Porque o primeiro satélite artificial foi o Sputnik, em 1957. Com o passar das décadas, aqui, 1970, nós já vamos começar aí a ter um pouquinho de lixo espacial, 1980 vai aumentando cada vez mais, 1990, até que nós chegamos nessa situação aqui representada no ano de 2016. E spoiler, hoje está bem mais, está muito mais no quesito aí de lixo espacial ao redor da órbita. E aí, eu trouxe mais esse gráfico aqui também da NASA, que foi feito no ano de 2016, em que pegou aí até o ano de 2015, onde eu quero mostrar para vocês principalmente 3 coisas nesse gráfico. Primeiro, essa linha aqui marrom, ela está mostrando para a gente a quantidade de detritos espaciais maiores ou até 10 centímetros. Né? A gente pode considerar aí uma bola de tênis, uma bola de softball. Então, esse gráfico está mostrando ali que até o ano de 2015 nós tínhamos cerca de quase 18 mil detritos espaciais maiores do que 10 centímetros. Isso não está contando detritos menores que 10 centímetros e nem detritos com tamanhos milimétricos. E aqui nós temos 2 momentos importantes que deu uma subida nesse gráfico, né, que foi a destruição do satélite chinês, que eu não vou saber falar o nome, peço desculpas, né, vou chamar de F1C, né, em que eles destruíram com um míssil e isso gerou aí mais de 1.000 detritos, além do próprio satélite que não estava mais em operação. E essa colisão aqui ela é muito importante também, porque foi uma colisão que mostrou realmente como o lixo espacial ele pode causar uma colisão desastrosa. Né? Aqui nós temos o Cosmos 225, que é um satélite russo, e o Iridium 33, um satélite americano, que colidiram no espaço a 42 mil quilômetros por hora. A NASA estima que essa colisão gerou mais de 1.000 detritos ali só no momento do impacto. Então, por isso que nós tivemos essa subida catastrófica aqui no ano de 2009 até o ano de 2015. Aqui, com a corzinha rosa, nós temos a fragmentação do lixo espacial, que eu já vou comentar para vocês o nome desse fenômeno, né, que é o lixo mesmo que ele vai se fragmentando com o passar dos anos por conta dos impactos que eles sofrem, eles mesmos, na órbita. E aqui nessa linha azul, nós temos aí até o ano de 2015 a quantidade de satélites que estavam ao redor da Terra. Nós conseguimos perceber que era por volta de 4.000 satélites, mas de 4.000 satélites, apenas 1.400 estavam em operação. Para quem não sabe, um satélite ele tem uma vida útil, ele não vai ficar funcionando para sempre mesmo com manutenção. E, geralmente, a vida útil de um satélite dura de 5 a 10 anos, vai variar do satélite. Então, de 4.000 satélites naquele ano, apenas 1.400 estavam em operação, o resto todo estava desativado, ou seja, tinha mais satélite desativado do que satélite funcionando. E com dados atuais, nós sabemos que hoje aí na órbita da Terra nós temos 9.000 satélites orbitando o planeta.
Como estimativa da NASA, a NASA acredita que até o ano de 2030, nós já tenhamos só de satélites mais de 60 mil. Tá? E o Elon Musk querendo lançar a Starlink, né? Então, a gente consegue perceber que com esse gráfico, que essa estimativa do lixo espacial é só crescer, e é um crescimento exponencial, ou seja, é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, porque está crescendo rapidamente e está crescendo fora de controle. Aqui, eu já me aproveitei do blog do professor Sérgio Sacani para trazer algumas notícias que nós encontramos atualmente sobre o lixo espacial. É só digitar, entra aí no Space Today, coloca lixo espacial. E nós rapidamente conseguimos perceber notícias de como que esse lixo espacial vem impactando as nossas vidas hoje. Então, não sei se vocês lembram aí também do Skylab, né? Aquele foi o objeto aí onde servia para que astronautas ficassem, como a ISS, e no ano que nós descobrimos que ele ia entrar na órbita da Terra, foi aquela loucura mundial para calcular onde que ele cairia, e depois ele caiu perto aí da Austrália, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Colisão no espaço, o satélite chinês foi atingido por um pedaço de foguete russo. Empresa japonesa irá testar lixo espacial que usa imã para capturar satélites. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente as soluções do lixo espacial. Porque a gente consegue perceber que a comunidade espacial ela já percebeu que esse problema não é um problema que começou. Ele é um problema que já está grave o suficiente e que nós estamos atrasados em solucioná-lo. Então, é por isso que nós conseguimos perceber notícias hoje que já mostram aí uma preocupação crescente, né? Trouxe esse daqui, que tem tudo a ver com o enredo do filme. Até aquela frase, né? Life imitates art, que é a vida imita a arte, porque, por incrível que pareça, se eu não me engano, no ano de 2021, 2022, nós tivemos um evento muito parecido com o que é retratado no filme. Um míssil atingiu um satélite russo, gerou uma nuvem de detritos, e naquela época, na ISS, estava acontecendo aí uma caminhada dos astronautas, e a NASA teve que deixá-los dentro da ISS sem previsão de quando que eles poderiam fazer a manutenção, porque essa explosão desse satélite russo, como no filme, não tinha uma probabilidade se realmente causaria um impacto e como que esse impacto poderia prejudicar a tripulação naquele momento. Então, não precisa ir muito longe para a gente conseguir ver como que esse problema está nos dias atuais. E aí, eu trouxe o gráfico de 2016, mas eu vou falar para vocês hoje a estimativa atual que nós temos. De acordo com a ESA, a Agência Europeia Espacial, ela estima que hoje, em órbita, nós tenhamos aí mais de 130 milhões de detritos ao redor do planeta. Nossa, Tawane, mas de 18 mil para 130 milhões, isso é muita coisa. Realmente é muita coisa, porque, lembrando, aquele gráfico mostrava detritos maiores ou de tamanho de 10 centímetros. A ESA está estimando aí 130 milhões de detritos no total. Tamanhos milimétricos, tamanhos menores que 10 centímetros, maiores que 10 centímetros. Desses 130 milhões, 35.500 são de detritos com 10 centímetros, ou seja, cerca de 18 mil para 36.500, a gente consegue perceber que teve um aumento gigantesco também, né? E, basicamente, esse aumento se dá por conta da síndrome de Kessler, que é a colisão entre os próprios detritos que estão orbitando o planeta Terra. Então, além do ser humano estar mandando mais lixo espacial para a órbita do planeta, esses detritos que estão em órbita, eles estão colidindo entre eles mesmos, gerando cada vez mais fragmentação de detrito espacial e aumentando a quantidade de lixo espacial. É válido ressaltar que essa estimativa é de agosto do ano de 2022. Então, 130 milhões de detritos em órbita da Terra hoje. Isso na órbita baixa do planeta e em outras órbitas também. Deixa eu tentar passar aqui. Bom, baseado, agora que nós já sabemos a quantidade de lixo espacial que nós temos aí ao redor do planeta, é preciso falar das dimensões. Como nós vimos no filme, ele mostra aí de uma forma bem exagerada o impacto entre a ISS, né, e os astronautas, e realmente a velocidade em que esses detritos estão hoje orbitando o planeta Terra é um risco considerável. Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo de 2021, em que, de acordo com o da Rocha e dos Santos, eles comentam aí que para que um detrito espacial permaneça em órbita, ele precisa estar girando aí entre 30 mil quilômetros por hora. A ESA estima que seja 46 mil quilômetros por hora. Isso é muito mais rápido do que uma bala. E por isso nós conseguimos aí projetar como que essas dimensões podem causar um impacto destrutivo. Então eu trouxe aqui para vocês 3 pontos que nós precisamos ter em consideração.
Comparação, que eu já fiz a comparação com a bala, né? Eu peguei aqui uma bala de calibre 38, que chega aí a atingir 1.042 km por hora, então uma diferença aí gigantesca de 28.000 km para 1.042, ou seja, é muito, muito, muito mais rápido do que uma bala, né? Viajando no espaço sem controle nenhum. E se a gente pegar uma esfera de alumínio de 5 milímetros, rodando aí no planeta Terra, com uma velocidade de 7 km por segundo, ela seria capaz de perfurar uma parede de alumínio com 2,54 centímetros de espessura. E parece pouco, mas na verdade é muito, né? Significa que o impacto é muito grandioso, é gigantesco. E essa probabilidade que eu trouxe é também do ano de 2016 da NASA, que estava calculando aí o impacto que poderia acontecer com missões tripuladas naquele ano de lançamento. Então, a NASA estimou aí que, da quantidade de vezes que poderia ser lançado, o impacto aconteceria entre 1 e 250 ou 1 a 300. Tá? Então, é muita coisa. E aí, justamente com essas dimensões, nós temos noção aí... Deixa eu só ver se o outro... Queria mostrar para vocês um outro slide, está repetido. Tá, eu tinha trago para vocês aqui uma imagem que mostrava aí a foto de uma das janelas da ISS com uma rachadura de 7 milímetros de diâmetro, que provavelmente foi causada aí por um objeto bem pequenininho, mas que deixou ali um rastro na janela da ISS, né, mesmo que fosse um objeto pequeno. E é por isso que nós precisamos pensar que mesmo detritos milimétricos podem causar estragos gigantescos, principalmente em missões tripuladas ou não tripuladas, porque, apesar de ter missões não tripuladas, geralmente essas missões são para manutenção, e elas são essenciais para a gente também. Satélites que nós utilizamos na nossa vida hoje, igual eu citei, GPS, internet. Então, isso pode impactar ao ponto de que a gente não consiga mais enviar, porque a órbita já está cheia o suficiente e a probabilidade de impacto seja tão grande que nem chegue lá, nem chegue ao seu objetivo final. E a sustentabilidade orbital da Terra, que é um estudo recentemente feito, que eu quero contar um pouquinho para vocês quando eu abrangi as soluções desse estrago. Esse gráfico, ele vai até o ano de 2015 também peguei da NASA, em que ele mostra a quantidade de vezes que a ISS sofreu impacto no espaço. Então, a gente consegue perceber ali que do ano de 1999 até o ano de 2015, a ISS tinha sofrido impacto com detrito espacial 25 vezes. Se for contar essa foto que eu queria ter trago aqui para vocês, não sei por que não apareceu, já poderíamos contar 26. Então, do ano de 2015 até 2023, essa quantidade de impactos com certeza aumentou. E aí, por conta desses impactos que estão cada vez maiores, a NASA separa esses impactos aí em 3 tipos, 3 níveis. Então, eu trouxe aqui o risco de colisão, e eu coloquei essa bola de softball porque a NASA ela tem um catálogo por meio da defesa, né, do Código de Defesa. Esqueci o nome, Enfim, é um departamento deles de defesa mesmo, com detritos espaciais, em que eles têm catalogado detritos espaciais aí com cerca de 10 centímetros. Então, é aquela mesma proporção dos gráficos anteriores. E aí ela divide em 3 níveis. Colisões entre objetos ativos. Colisões entre objetos ativos é uma coisa que pode acontecer. Objetos ativos não são detritos espaciais, são satélites que estão em operação, missões tripuladas ou não tripuladas, missões de manutenção, enfim. Então, pode acontecer também. Segundo, colisão entre objetos ativos e detritos. Aí é aquela questão do lixo espacial, como nós vimos no filme Gravidade, que acontece a colisão de detritos com objetos ativos, que não são considerados lixo. E, por último, colisão entre os próprios detritos espaciais, que é aí aquele fenômeno lá de Kessler, que é quando, síndrome de Kessler, que é quando os detritos, eles mesmos, sofrem colisão no espaço. E, bom, baseado nisso tudo que eu trouxe aqui para vocês, a gente já conseguiu perceber que esse problema, ele não é mais um problema que está começando. Ele é um problema que já existe tem tempo e que, a cada ano que passa, o ser humano continua poluindo mais a órbita do planeta. E pode chegar até um tempo que a gente vai ficar enclausurado no planeta se nós não tivermos soluções. E é por conta disso que nós já temos aí empresas que estão trazendo algumas soluções que eu vou mostrar para vocês. Não são todas as soluções que eu estou apresentando nesse artigo. Eu trouxe algumas atuais, tá? Tem muito mais. Toda vez que você pesquisa, você acha mais. Mas eu trouxe algumas aqui que eu queria conversar com vocês sobre elas.
Bom, a primeira de todas que está sendo testada atualmente é a prevenção. De acordo com a ESA, quando nós fazemos aí, programamos uma missão com design inteligente, o que é um design inteligente? Eu sei que esse foguete ele vai para o espaço, mas e depois que ele chegar no espaço, quando acabar a vida útil dele, o que nós poderemos fazer para que ele não fique e se acumule na órbita como os detritos espaciais? Então, atualmente, já está sendo testada aí a prevenção, que são aí missões já sabendo o destino final desses detritos espaciais, porque a gente sabe que ele vai se tornar um detrito espacial. E aí, novamente, eu volto aqui no slide. Eu volto aqui no slide para mostrar para vocês essa notícia aqui, ó, que estava no Space Today, né? Empresa japonesa irá testar lixeira espacial que usa imã para capturar satélites. Eu vi numa entrevista do professor Sérgio Sacani com o Danilo Gentili, em que ele comenta que já tem empresas que estão fazendo satélites que vêm aí com um pedaço de imã, mesmo com um pedaço de aço, enfim, que seja compatível aí com imã, para que quando ele ficar inoperável, metal, desculpa, para que quando ele ficar inoperável, esses pedaços se juntem, eles fiquem mais pesados e eles entrem aí em órbita da Terra e sejam incinerados pela atmosfera. Porque nós temos hoje aí também pedaços de detritos espaciais que caem no planeta e a maioria desses, eles simplesmente queimam na atmosfera e esse problema é resolvido. Né? A gente for contar casos de detritos espaciais, não precisem se assustar, só temos um em toda essa história, desde quando foi lançado o primeiro satélite, de uma mulher que, muito sortuda, caiu um pedaço de detrito espacial na cabeça dela, mas ela está viva, ficou bem. Mas é só um entre esse tempo todo. Tá? Não é perigoso, geralmente a Terra é muito grande, nós temos mais água na superfície do que terra, enfim. Pode ver mesmo que o Skylab caiu aí no oceano, perto da Austrália. Então, não precisem ficar preocupados com isso. A preocupação maior mesmo é cuidar desses detritos em órbita do que adentrando na atmosfera da Terra. Então, a prevenção é uma delas, né? E modelos e programas. Baseado nessa quantidade de impactos, a NASA tem aí alguns modelos e programas que estão ajudando ela a cuidar dos astronautas de missões tripuladas para evitar esse impacto no espaço. A principal ferramenta de avaliação de risco de micrometeoroides, essa sigla, e detritos espaciais, é um aplicativo de computador chamado Bumper. O Bumper ele também é como se fosse um catálogo, onde ele registra aí a quantidade de detritos espaciais, faz uma estimativa da quantidade de detritos espaciais acima de 10 centímetros. E, por último, mas não menos importante, nós temos aí o Ordem 3.0, que é, a partir do momento que essas naves são enviadas para o espaço e elas, por algum motivo, retornam, eles observam a quantidade de impacto que ela absorveu, que ela teve, e faz uma estimativa daquela órbita de onde ele sofreu o impacto. E é válido lembrar que esse Ordem 3.0, como ele só fica na órbita baixa da Terra, ele não é uma boa estimativa para órbitas superiores, mas ainda é uma ajuda quando o quesito é colisão. Remoção ativa. A remoção ativa são tecnologias que hoje já estão sendo colocadas em prática. Vou aproveitar a fala do professor Sérgio. Países aí como Luxemburgo, em que estão desenvolvendo, de fato, satélites aí CubeSats, né, que são esses satélites menores, em tamanho menor, porque hoje um satélite não precisa mais ter a proporção que era quando começou a corrida espacial. Em que tem uma remoção ativa, onde eles literalmente conseguem aí captar esse lixo para que ele entre na atmosfera da Terra e ele sofra com a incineração. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que foi enviado para o espaço no ano de 2018, que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer. O Sérgio comentou muito no canal dele, né, que até foi chamado de lixeira espacial, que é o Remove Debris. O Remove Debris, ele tem, né, já foi testada várias ferramentas de extração desse lixo espacial da órbita. E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês que eu queria passar. Cris, você pode dar play, por favor, no vídeo do... Aqui são algumas ferramentas de como que o Remove Debris foi testado no espaço. Primeiro é uma rede de captura. Essa rede de captura iria aumentar o peso desse detrito espacial, fazendo com que ele perdesse altitude e entrasse na atmosfera da Terra, sendo incinerado. Esse experimento 2 é uma visão mesmo, é um CubeSat bem pequenininho aí, onde ele mostraria mesmo, de uma maneira bem mais certa, onde que ficam esses detritos para evitar impacto com lixo. Esse é o que eu mais gosto, particularmente.
é o arpão, né, em que a partir do momento que fosse visto o lixo espacial, o CubeSat ele iria lançar um arpão para puxar esse detrito espacial. Drag sail. Aqui seria como se ele fosse uma rede mesmo, coletando esses detritos espaciais. E então, com esses detritos espaciais, ele próprio, como é um CubeSat, ele entraria na atmosfera da Terra, sofrendo a incineração pela baixa altitude, né, com contato com a atmosfera. E assim iria resolvendo o problema da quantidade de detritos espaciais. Pode voltar, por favor. Bom, então, remoção ativa, lindo vídeo, né, do Remove Debris, espero que tenham mais soluções desse tipo, porque é bem bacana ver, né? Aqui era o vídeo que eu passei. Essa solução, eu encontrei em um artigo do ano de 2021, foi até um TCC de um brasiliense que eu peguei, em que ele fala que existe a possibilidade de uma órbita cemitério. O que é uma órbita cemitério? Seria enviar esses satélites que são inoperáveis para órbitas mais altas, né? Assim, 100 a 300 quilômetros acima da órbita geoestacionária, que é a órbita baixa da Terra. A órbita geoestacionária, se a gente pegar, por exemplo, um ponto da superfície e colocasse esse satélite ali, ele praticamente ficaria fixo, ele teria a rotação muito igual à da Terra, quase 24 horas. Então, é como se ele tivesse parado ali. Então, pegar esses satélites inoperáveis e lançar para órbitas que não estão sendo utilizadas, mas órbitas mais longes, para que a gente conseguisse aí utilizar essa órbita baixa para o que realmente importa. Só que é válido ressaltar nesse estudo que eu fiz que a órbita cemitério, ela não é uma solução duradoura, ela não é uma solução a longo prazo, porque, de acordo com esse artigo que eu li, esses satélites que estão nessa órbita acima, eles poderiam acabar, de alguma forma, retornando para a Terra de uma forma descontrolada, então não ia resolver o problema 100%. Mas é uma solução atual que eu trouxe aqui para vocês também. Por último, mas não menos importante, na verdade é o que é mais importante, é a cooperação internacional. Eu trouxe aqui para vocês o direito espacial, que foi criado no momento que o Sputnik foi lançado para o espaço, no ano de 1957, em que ele tenta regulamentar todas as atividades em relação à exploração espacial. Foi até o direito espacial que criou aí o Código do Espaço, onde assegurava direitos e deveres dos astronautas. A NASA também se sai muito bem nesse quesito, criando aí políticas públicas e trabalhos para mitigar esse problema do lixo espacial, né? Então, a NASA ficou muito conhecida aí na década dos anos 90 por fazer o primeiro programa de mitigação do lixo do detrito espacial, junto com o Departamento de Defesa. Aquela hora eu queria ter falado isso, Departamento de Defesa é esse catálogo que a NASA tem com detritos maiores que 10 centímetros. E o Tratado Global de Plásticos da ONU, vocês devem estar se perguntando, o que plástico tem a ver com detrito espacial? Nos últimos anos, os cientistas estão se juntando para tentar colocar nesse tratado global a questão do lixo espacial também, porque nós já aprendemos que o plástico no oceano não faz nada bem, está prejudicando a Terra. E a gente já entendeu também que o lixo na órbita do planeta também está prejudicando a Terra. Por que a gente já não aprende com uma coisa que nós estamos vivenciando agora, que está causando impactos gigantescos, esperar que esse impacto na órbita também aconteça, se a gente já pode prevenir? Então, essas são as 5 soluções aí mais atuais que nós temos. E aí eu falei que ia voltar no quesito de sustentabilidade, porque esse Tratado Global de Plásticos, os cientistas justamente estão querendo cuidar para que nós, que já aprendemos que o plástico não é bom, também não dificulte aí o impacto na órbita do planeta. E tem estudos que estão sendo desenvolvidos, por quê? A solução que nós vimos mais aqui em relação ao Remove Debris é descê-los até a órbita mais baixa da Terra, fazer com que eles entrem na atmosfera e sejam incinerados. Só que a gente não tem noção de como que essa incineração constante, porque 130 milhões não é pouco, como que essa incineração constante com esses materiais pesados pode prejudicar a atmosfera da Terra como a camada de ozônio. Então, é um estudo que ainda está sendo feito porque nós não começamos ainda na prática a fazer esses detritos espaciais entrarem mesmo na órbita do planeta. Mas, como nós não temos dados, como que nós vamos saber se realmente essa solução vai ajudar o planeta, mas não vai prejudicar a atmosfera? Então, é por isso que eu trouxe aqui para vocês. E chegamos à conclusão desse artigo, que, basicamente, eu fiz aí essa relação entre o filme
com o que nós temos hoje em dia. Então, nós chegamos à conclusão de que o filme ele serve para conscientizar, né? Eu aproveitei, enquanto eu estava escrevendo o artigo, fazendo essa apresentação no trabalho, e fui perguntando para as pessoas, você já viu o filme Gravidade? Não, nunca vi. Já vi, nossa, é lixo, né? Realmente, essa quantidade de lixo, isso pode acontecer? Então, o filme, mesmo que exageradamente retratado, ele conscientiza o público de quem vê de que tem um problema acontecendo. E nós conseguimos ver com as pesquisas atuais de que esse problema está muito mais que sério. E por meio desse filme, nós conseguimos aí também conscientizar as pessoas e divulgar o trabalho. Não à toa eu estou aqui divulgando sobre o lixo espacial. O filme Gravidade fez eu escrever um artigo sobre isso. Né? Então, um filme que norteou todo o meu trabalho. E a divulgação é muito importante para que a população se conscientize do problema e crie soluções. Porque senão, se daqui a algumas décadas nós continuarmos mandando lixo para o espaço sem se preocupar com o que vai acontecer, aqui eu trago uma reflexão para vocês. Se não tivermos soluções adequadas, como é que o planeta pode estar em 2056? Aqui é uma foto do planeta no ano de 1956, quando não havia sido lançado o Sputnik. O planeta Terra, lotado de detritos espaciais em vários níveis de órbita no ano de 2016. E se nós não tivermos uma solução ativa, como é que nós poderemos estar daqui no futuro? Será que o ser humano vai ficar enclausurado pelo próprio lixo que ele está lançando no espaço? É um debate atual sobre esse tema. E aqui só um pouquinho das referências que eu peguei, tem um pouquinho mais, aqui foram os principais que eu consegui para criar esse slide e ter base também no meu artigo. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, o momento é agora. Muito bom. Só lembrando que eu não sou especialista em nada, então sejam gentis. Muito bom, viu? Não doeu, né? Sim, eu tive 3 infartos, ninguém viu, mas... Tem tempo para 2 perguntinhas, que aí nós vamos fazer a transmissão ali do lançamento. Sérgio, beleza? Eu posso só agradecer aqui rapidinho? Claro, rapidinho. manda bala. Eu preciso agradecer porque, para mim, estar aqui presencialmente, tive um esforço gigantesco, né? Igual o Bruno falou, eu sou igual aquela última aluna do Enem, que o portão está fechando e eu me joguei. Então, eu cheguei nesse evento dessa forma. Então, principalmente a minha família, por ter me apoiado, está todo mundo lá em casa vibrando, vou ter que mostrar a gravação para eles, porque é o primeiro congresso que eu participo. Aos meus amigos do Colégio La Salle Brasília, que me incentivaram no momento que eu falei, não, eu vou online e tal. Tawane, mas você precisa ir, é um evento. Eu falei, realmente, mas não tem, então. Aí todo mundo se juntou para me ajudar a procurar uma passagem, a conseguir uma hospedagem, eu estou muito bem hospedada, deu tudo certo. Então, os amigos, e principalmente ao Space Today e ao Sérgio Sacani por proporcionar esse crescimento na minha vida. Eu lembro perfeitamente do dia que eu encontrei seu canal e aquilo dali mudou a minha cabeça para sempre, então eu serei eternamente grata por essa oportunidade. E aí eu deixo só o meu contato aqui para que a gente crie mais conexões nas redes. Acabou, será? Acho que acabou. Enfim. Depois, se alguém quiser me procurar, a gente faz aí aquela conexão para continuar aumentando a nossa rede aí e continuar estudando astronomia juntos. Tá bom? Então é isso. Obrigada. Acho que não tem mais. Muito bom, Tawane. Bom mesmo, viu? Legal demais. Palmas aí pro Tawane aí, ó. Legal demais. Aqui, ó. Não tem... Bom, parabéns. Obrigada. Eu sou o Everton, da segunda turma. Não é nem uma pergunta, então não precisa ficar nervosa, tá? É mais um comentário, né? Há um tempinho atrás a gente viu aí o negócio da Starlink chegando no Brasil e tal. E aí eu fui ler um pouco mais a respeito, né? E aí no site, se você vê o projeto da Starlink, eles falam sobre esse negócio de quando chegar na fase final tal, o treco vai entrar em órbita, então não vai ficar o lixo espacial. É claro que é mais propaganda, porque tem essas questões aí de qual que é o real impacto, né, quando esse treco adentrar aqui, né? Mas eu acho que isso é um exemplo de uma empresa que já está tentando se preocupar com esse tema, né? E aí a gente espera que as próximas também tenham um olhar. Eu também espero. Parabéns de novo. Tá? Obrigada. Só para falar, Starlink ele é feito todo com material que queima totalmente. E o que ele tem a bordo dele? Uma inteligência artificial. Então, quando ele detecta que ele vai colidir com outro satélite, ele mesmo já se automanobra para queimar na atmosfera. E nessa aí, a SpaceX ela lançou mais de 4.200 e alguma coisa, só que só tem 3.000 e poucos, porque muitos se queimam. Tem um perfil no Twitter que o cara fica seguindo isso,
e mostrando, ó, isso aqui queimou hoje, isso aqui queimou hoje e tal, porque qualquer risco de bater, ele se automanobra para queimar. E ele tem até os materiais são feitos para ele queimar tudo, não sobrar nada. É a prevenção, né, professor? É a prevenção. Mesmo. Feito o design com o intuito de já não ter mais lixo espacial, né? Que o problema que ela falou lá quando caiu a estação espacial, todo mundo saiu comprando capacete, tudo, entendeu? Porque é a mesma coisa, você derrubar um Hubble da vida, boa parte dele queima. E o espelho? O espelho dele tem 2,4 metros de diâmetro. O espelho dele não queima na atmosfera. Ah, o painel solar queima, uma outra coisa ali queima, mas o espelho não. Então, vamos dizer, a engenharia de materiais para isso também vai ser muito importante. Mais uma só. Tem lá? Opa, primeiramente, parabéns aí, Tawane. Obrigada. Espetacular aí, vai ser difícil para os outros aí para bater agora. Complicou a vida dos outros, né? Também são 2 comentários, acho que né, não sei nem se é algo para ser respondido, mas a pergunta que fica no ar, né? Quanto ao Remove Debris lá, né, até achei bastante interessante, só que fico me perguntando qual que é, né, o investimento versus a capacidade de tirar tanta coisa, né? Parece que é meio desproporcional, então é lógico, é uma coisa para ir testando, né? Como tudo no começo. E aí eu fiquei curioso, pensando assim, qual seria, beleza, são alguns milhões, né, que você falou de possíveis total detritos. De 130 milhões, 130. De acordo com a ESA, em agosto de 2022. Então, qual seria, por exemplo, a probabilidade de interações desses com a atmosfera, aí pensando naquela coisa de pode deteriorar a atmosfera em níveis que nos prejudiquem, versus o número de interações de meteoroides que não tem nada a ver com que o não lixo lixo, espacial. Né? E qual o número de interações de meteoroides que a natureza lida com eles, né? E se isso seria maior ou menor, né? A partir do momento que a gente conseguisse jogar eles, o lixo espacial para a atmosfera, né? Provavelmente isso deve ter alguma base de dados nisso, lógico que isso demanda dados, provavelmente você não vai responder não isso, vou ter, responder isso. Mas isso só uma questão que ficou na minha cabeça, mas achei muito interessante. Eu acho que essa questão que você colocou, né, a gente está enviando o Remove Debris para fazer a resolução desse problema do detrito espacial, mas realmente, quando a gente pensa na sustentabilidade, que material está sendo utilizado? Quanto dinheiro foi investido naquilo? É por isso que a gente precisa ter o cuidado com a prevenção e a sustentabilidade, e a cooperação internacional, porque hoje não tem nada que responsabilize uma empresa pelo lixo espacial que ela gera. Tem ali o direito espacial, mas não tem nada que responsabilize de forma ativa o detrito que ela está deixando na atmosfera, na órbita do planeta. Então, é por isso que a cooperação internacional ela é muito importante, porque nós precisamos de regulamentação do espaço, porque senão vira uma bagunça e ninguém consegue mais utilizar. Então, eu acho que é isso. Fica a dica aí para quem for da área de direito, uma das áreas que mais carece de gente no Brasil, direito espacial. Direito tá? espacial. A Agência Espacial Brasileira ela é obrigada a ter esse setor e ela não tem. Ela tem 2 caras só que nem são da área, entendeu? Então, quem for da área de direito, quiser o melhor curso que envolve direito espacial, fica em Santos. Na Unisantos tem um professor lá que ele dá aula de direito espacial. Fica a dica aí e precisa. Em todo o congresso da IAC, que é o congresso ou Conferência Internacional de Astronáutica, existe um grande setor da IAC que discute só direito espacial. E o Brasil está ficando para trás. Pode passar isso aí, um monte de coisa, e a gente não tem quem está lá, porque esses 2 caras nem são da área. Entendeu? Então pronto, cultura maker e direito espacial. Isso aí. Tawane, sensacional. Obrigada. Obrigado demais. Valeu pela força ter vindo. Show de bola.